Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, mais uma vez nós te suplicamos, fale conosco, abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que a tua palavra possa produzir o resultado para o qual ela veio ao nosso coração nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu não sei se você já passou pela experiência de encontrar com uma pessoa ou apresentarem uma pessoa para você que você não estava esperando, seja num aniversário, numa festa de noivado, de casamento, numa reunião da empresa, ou um encontro com algum amigo na rua, e de repente você começa a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa te surpreende, pela educação, pela simpatia, pela sabedoria, pelo conhecimento, e aquele encontro fica marcado na sua vida, na sua história, por conhecer uma pessoa tão agraciada por tantas coisas, e que você, a priori, no primeiro olhar, não julgava que seria assim aquela conversa. Já passou por isso? Eu já passei algumas vezes. A pessoa começa a falar, e eu fico ouvindo, falando, nossa, como é que ela sabe tanta coisa, né? Ou como ela está tão animada, tão motivada com o seu sonho, como é que ela fala da vida com tanta esperança. E nós temos esses encontros com pessoas que acabam nos surpreendendo quando a gente começa a conhecê-la. Mas ao longo da vida a gente sabe que a gente não encontra com tanta gente assim, sempre. Na maioria, quando você encontra com uma pessoa, ela está reclamando de alguma coisa, não é isso? E esses últimos tempos tem sido assim. Mas de vez em quando a gente encontra com pessoas que eu falo que são pessoas fora da caixinha, que estão vivendo a vida de uma forma feliz, animada, alegre, com fé, com ânimo, tem sempre uma coisa para compartilhar, e o encontro é sempre muito bom. Então, não sei se você se lembra de alguma coisa nesse sentido, eu me lembro de algumas vezes. Mas não é muito comum a gente encontrar gente assim, não, que nos surpreenda. Algumas vezes, se você vê algumas reportagens na televisão, muitas pessoas que são moradoras de rua e que estão nas ruas aí sofrendo, muitas delas são músicos, são poliglotas, tiveram uma boa carreira, uma boa formação, no entanto, alguma coisa aconteceu na vida que as levou para a rua. Embora tenha conhecimento, embora tenha sabedoria, embora tenha experiência, alguma coisa aconteceu que as conduziu para a marginalidade, elas estão ali, à margem da sociedade. O que demonstra que nem sempre a sabedoria, a maturidade, a experiência, o conhecimento significa uma vida de sucesso ou uma vida bem-sucedida. Muitas vezes nós temos muito dessas coisas, mas falta algo para nós, que pode de fato fazer a diferença para a nossa história e para a nossa vida. E nesse caso aqui especificamente, nós vamos aprender aqui nesse encontro de Jesus, que Jesus vai se encontrar com uma pessoa fora da caixinha. Vou mostrar para vocês o quanto que ela é fora da caixinha. E a conversa é uma das melhores conversas que Jesus teve nos evangelhos. E você vai ver comigo que, apesar de a conversa ser boa, apesar de ter conteúdo, essa mulher estava vivendo um grande drama na sua vida. E o tema do meu sermão é da sequidão às muitas águas. Uma mulher que vai sair de um estado vazio existencialmente e espiritualmente para beber da água da vida e experimentar uma profunda, relevante, absoluta e transformadora ação de Deus na vida dela. No encontro casual, de uma forma inesperada, tudo vai mudar na vida dessa mulher. De uma forma inesperada, ela vai ter um encontro com Jesus. Aqui no capítulo 4, nós temos 3 momentos aqui. Eu não quis ler o texto para a gente ganhar tempo, né? Nós temos uma conversa trivial de um homem que se encontra com uma mulher na beira de um poço. E devido à diferença cultural entre Jesus e os samaritanos, e ainda mais pelo fato dela ser mulher, eles jamais conversariam. No entanto,
Jesus chega ali e vai puxar uma conversa com ela, e ela já vai deixar claro para Jesus aqui no versículo 9, a diferença cultural. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então Jesus chegando com vontade de conversar, com vontade de abençoar a vida dela, e ela já dá uma resposta refratária ao Cristo que está chegando para resolver o problema da vida dela. Ela dá uma resposta de forma refratária, dando ênfase aqui à diferença cultural. Quem ela era e quem era Jesus. No entanto, Jesus se apresenta a ela como alguém que tem a água da vida, a água viva. Versículo 11, versículo 12. Ela vai dizer para Jesus assim: Senhor, tu não tens nem como tirar, não tem nem com o que tirar, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Quer dizer, do ponto de vista natural, das limitações que eu vejo que o Senhor se encontra, o Senhor não pode me dar de beber de forma alguma. Como é que o Senhor tem a água viva? Em versículo 12 ela vai dizer: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E ela faz aqui então uma referência histórica e espiritual. Ela vai lá para Jacó, que é o cara que era o dono daquele poço, que é o pai de Israel. Então, numa pequena conversa, ela coloca a diferença cultural, ela coloca a limitação natural do cara que quer dar água para ela e nem corda, nem balde tem para pegar, e ela ainda faz uma referência histórica de que ela não sabe quem ele é, porque quem realmente significa para ela alguma coisa do ponto de vista histórico e espiritual é Jacó. Então, nós entramos no segundo momento. Jesus tenta uma segunda abordagem. Versículo 14. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus então agora aprofunda a conversa com ela sem rodeios, dizendo para ela que ele não é daquela água ali do poço que ele quer dar para ela, mas ele quer dar de uma outra água para ela beber. E que ele tem essa fonte que jorra para a vida eterna. Diante do poço de Jacó, ele oferece a água viva e ele oferece a fonte que pode jorrar para a vida eterna. Aquela mulher ouve aquilo. Aí veja o que ela responde, versículo 15. É muito rápido aqui as cenas do texto. Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que ela está dizendo aqui? Eu quero beber. Se ela pode preencher o meu vazio existencial, e se ela pode me conduzir à vida eterna, dá-me dessa água. Eu quero beber. E eu não vou precisar mais voltar aqui para buscar a água do poço. Ela admite com isso a sua sequidão. Embora ela comece a conversa tentando se desviar de Jesus Cristo, mas quando ele faz a afirmação que ele tem a água viva e a fonte que pode jorrar para a vida eterna, ela não pensa duas vezes, ela diz: dá-me de beber dessa água. Então nós vamos para o terceiro momento dessa história, em que Jesus, antes de dar a água viva para ela, pede para ela ir chamar o marido. E ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: você já teve 5, e o que você tem agora não é o teu marido. E aí no versículo 19, olha o que ela diz: Vejo que tu és profeta. Porque ele falou de coisas que ele não poderia saber a respeito da vida dela. E percebe que ela vai falando as coisas, e à medida que ela vai falando, ela vai se revelando, ela vai mostrando quem ela é. E ela tem a percepção que agora aquela postura aquele homem não é um homem comum, aquele homem que está sentado no poço é alguém diferente, possivelmente ele seja um profeta, porque ele fala de coisas da vida dela. E aí ela aproveita o momento de novo para talvez desistir daquela conversa. Ela chega no versículo 20 e diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, judeus, dizeis que é em Jerusalém
que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. E agora ela vai discutir uma questão de espiritualidade, de adoração. E aí Jesus, ao invés de falar sobre a geografia da adoração, Jesus vai falar com ela sobre a natureza da adoração. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui e nem acolá, mas em espírito e em verdade. Finalmente, aquela mulher fala da sua esperança maior. Olha só que engraçado, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ela revela aqui a esperança espiritual que ela tinha, apesar de estar vivendo uma sequidão, apesar de não ter a água viva. A única água que ela podia buscar é a que estava no poço de Jacó. Mas ela fala aqui de uma esperança espiritual que ela tem, ou que o seu povo tem. E o Jesus vai dizer o que para ela? Versículo 26. Eu o sou, eu que falo contigo. Os discípulos vão chegar, ela volta para a cidade para dizer para as pessoas que ela tinha encontrado Cristo, o Messias. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que Jesus encontra com uma mulher fora da caixinha. Porque à medida que a conversa vai acontecendo, ela vai se posicionando numa retração cultural. Daqui a pouco ela coloca uma questão espiritual. Daqui a pouco ela vai falar da sede que ela tem dessa água da vida. Daqui a pouco ela vai falar sobre aonde devemos adorar. Daqui a pouco ela vai dizer que ela espera o Messias. Daqui a pouco ela fala dessa esperança que ela tem. Embora a vida dela estivesse toda complicada, relacionamentos que não deram certo, essa mulher traz consigo uma bagagem teológica, uma bagagem cultural, um conhecimento que não é comum você encontrar. É um diálogo muito interessante. Se você perder tempo com esse texto, você vai ver isso. Embora ela apareça aqui como uma mulher complicada, e alguns historiadores vão dizer isso, né? De que ela está indo buscar água num horário alternativo, porque ela não quer encontrar com ninguém, porque talvez ela não fosse uma pessoa bem vista. Outros vão dizer que pelo fato de ela ter tido vários maridos, então com quem ela estava agora ela não era casada, era uma pessoa de vida duvidosa. No entanto, quando ela conversa com Jesus, se você fechar os olhos, os ouvidos, e esquecer do contexto, o papo é de alto nível. A conversa é muito profunda, de uma pessoa que ainda está espiritualmente na sequidão. No entanto, com muito conhecimento das coisas a respeito de Deus. Então ela é uma mulher consciente da diferença cultural, ela reconhece as limitações naturais dela e do próprio homem que oferece água para beber. Ela tem um referencial histórico espiritual que é Jacó. Ela estava disposta a um recomeço, me dá água para beber. Ela tem o discernimento espiritual, ela tem sede espiritual e ela tinha uma esperança espiritual a respeito do Messias, mesmo com a vida toda destroçada. E dessa conversa, não casual, né? Não trivial, Jesus construiu aqui no texto bíblico um dos diálogos mais profundos de seu ministério. Pode pegar os evangelhos e ler. A narrativa do diálogo de Jesus com ela é maior da narrativa do diálogo de Jesus com Nicodemos. Das pessoas com as quais Jesus travou um diálogo, não há diálogo maior do que com essa mulher. Eu fiz questão de verificar isso. Jesus conversa com ela como jamais conversou com qualquer outra pessoa. E fala com ela de coisas extremamente significativas. E age de uma forma espetacular, abordando ela, vencendo também a diferença cultural. Portanto, é uma conversa muito interessante. Eu desafio você a ler
sobre esse texto com calma e você vai ver que Deus vai te abençoar, vai entender quanta coisa boa tem nesse papo aqui. A primeira verdade que eu quero trazer para o nosso coração é que a sequidão é uma realidade fácil de esconder. Embora ela demonstre tamanho conhecimento, tamanha sabedoria, tamanha profundidade, entende do que ela está falando, a respeito das coisas de Deus, ela estava seca. Eu encontro muita gente que sabe de Bíblia, que conhece a Bíblia, que conhece teologia, mas a vida dele está tortíssima. É um para frente e três para trás. É um para frente e três para o lado. A sequidão é uma realidade fácil de esconder. Ela foi resolver o problema da sede natural, mas ela fazia isso todas as semanas. E ela ia, de fato, num horário específico para não ter que conversar com ninguém. Havia um vazio existencial, havia um vazio espiritual, e João nos apresenta o contexto que Jesus não passaria por ali. Aquele não era o caminho. Aquele era um caminho perigoso, improvável, e Jesus decide passar por aquele caminho. E tem uma conversa como se ele estivesse conversando com um rabino. Esse nível profundo do diálogo a respeito da alma, do vazio, dos mistérios de Deus, da revelação de Jesus Cristo, do Messias chamado Cristo, toda essa conversa boa na beira do poço. Mas a vida dela era uma vida seca. Tem um ditado que você já ouviu falar, que a boca fala do que o coração está cheio, mas aqui a boca dela fala, mas de uma vida espiritual vazia. E não se engane, viu? A sequidão é fácil de esconder na rotina da vida, na correria do trabalho, num relacionamento de casamento, numa vida familiar, numa vida religiosa, no contexto religioso. Nós podemos fazer muitas coisas e sorrirmos alegremente, mas dentro de nós pode existir um grande vazio. Temos aqui o grande exemplo de uma mulher de tamanho conhecimento, de tamanha experiência, fora da caixa, mas que está vazia. Quem olha de fora, às vezes nos vê sorrindo. Embora ela fosse buscar água, ela era uma mulher sedenta. Então a sequidão é algo fácil de esconder. Outra coisa que o texto nos mostra é que a sequidão é difícil de admitir, porque olha o tempo que Jesus vai gastando na conversa com ela, até chegar onde precisa chegar. O tempo todo ela está fugindo, o tempo todo ela está escondendo, ela está mudando de assunto, ela está desconversando. Jesus fala que ela teve 5 maridos, que agora o que ela tem não é dela, e ela fala, tu és profeta, e muda de assunto, e ela tenta fugir, porque é difícil admitir que eu preciso de vida verdadeiramente, de vida abundante, de vida plena, de que eu preciso de Deus. Quem conversa é Jesus, quem inicia a conversa é Jesus. Versículo 7. Nisto veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. É Jesus que chama a conversa. Para fugir da conversa, ela vai usar a diferença cultural. Nós já lemos aqui o versículo 9. Você é judeu, eu sou samaritano, nós não podemos conversar. Então ele apela, né? Ela apela para a limitação natural dele. O senhor não tem nem com que pegar água, como é que o senhor me dá a água da vida? Onde essa água estaria? Aí quando Jesus vai tratar a respeito da vida dela, ela entende que ele é um profeta, mas ela muda de assunto, vai para uma abordagem teológica. Olha, diz que tem que adorar lá em Jerusalém, diz que tem que adorar aqui, aonde nós temos que adorar? Ela desconversa. Aí Jesus deixa claro, ó, nem lá nem aqui, quem está certo é Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ela tenta sair da conversa de novo. Nós estamos esperando o Messias. Pensa numa deixa, né?
Hein? Uma deixa que ela dá na conversa. Nós estamos esperando o Messias. Ele vai nos esclarecer tudo. O tempo todo ela está o quê? Fugindo. A água ela até queria. Mas abriu o coração e admitiu o vazio dela? Não. Então Jesus vai de várias formas tentando chegar até ela. Além de você entender que a sequidão é fácil de esconder, a sequidão é difícil de admitir. Jesus teve que usar várias abordagens. A gente que é pastor sabe disso. Não é fácil. A pessoa está amargurada, a pessoa está com raiva, a pessoa está triste, a pessoa está desanimada, e ela chega para você, e quando você chega, é como se você estivesse lidando com um touro. Sabe como é que é, não? Primeiro contato com a ovelha, difícil demais. Vem, você vira e você... Não é assim, não é? Olha a dancinha aqui, ó. Vem, você vira e você passa e você vê, e até aquela pessoa se acalmar e você volta, manda um versículo, manda uma oração, manda um presbítero, manda um diácono. Você está tentando salvar a pessoa, mas é difícil a pessoa admitir que precisa de ajuda. Muito difícil. E ela faz aqui no diálogo, na conversa, ela tenta fugir de Jesus. Desviar o assunto. É difícil admitir isso, não é? Que o casamento não está bem. Não sei como tem sido aqui, mas eu estou enfrentando muita gente com depressão, muita gente com problema de síndrome de burnout, muita gente angustiada nesse período. Nunca vivi isso no meu pastorado. Você tinha um crente ou outro, crente ruim, carne de pescoço, sempre tem. Mas esses já sumiram, não estou vendo mais. Eu estou lidando agora com gente que realmente está sofrendo. Entende ou não? E que eu chego como pastor e agora eu vejo o sofrimento. Um sofrimento de alma, um sofrimento de mente. Que aquela vida espiritual que ela tinha, de só vir na igreja de vez em quando, que só lia a Bíblia por acaso, que não tinha uma vida de oração, não suportou o Covid veio e derrubou. E hoje, conversando com o meu presbítero na escola dominical, falando sobre, a gente tem um relacionamento lá, eu e ele, de oração e tudo mais, tá? Não vou falar isso, senão os caras vão falar que eu sou espiritual. Então, para coisa, né? Mas nós temos lá um propósito nosso, e nós estamos no propósito desde abril, nós temos os nossos objetivos, a gente conversando, rapaz, quanta gente tombando daqui, tombando de lá, mas se você firmar na rocha, você não tomba, irmão, entendeu não? É a oração, é a palavra, é o congregar, aquela vida espiritual rasa, não dá conta do que vem pela frente. Muita gente sofrendo. Nós temos um colega em comum, né? Eu estou mandando para ele, toda semana eu mando alguém para ele lá. Depois tem que pedir para ele mandar o cascaio de volta, né? Porque assim, é muita gente sofrendo. E quando você chega, a pessoa não fala para mim, não, pastor, de fato eu não tinha uma vida de oração. Eu ainda não ouvi isso. Porque é difícil o quê? É difícil admitir. Não, pastor, eu não tinha uma vida de leitura da palavra de Deus. Não, pastor, eu nunca fui dizimista. As pessoas não vão afirmar os seus pecados. Elas não fazem isso. Elas contam só as suas dores. Entende o que eu estou querendo dizer ou não? Eles choram as suas dores, mas não confessam os seus pecados e não clamam pela misericórdia de Deus. Eu estou precisando de Deus na minha vida, pastor. Eu estou desanimado mesmo. Eu não tenho esperança, eu não tenho ânimo, a minha vida espiritual acabou. Eles não falam assim. Eles apenas desconversam e choram o seu sofrimento. Aqui ela não chora sofrimento, ela só desconversa. Mas Jesus vai chegando lá. Jesus vai conversando e vai chegando no ponto que precisava chegar. Qual é o ponto que Jesus chega? Versículo 26. Eu sou o Messias. Eu quero que você entenda ali que ali tem uma conversa, um diálogo, e você tem olhos nos olhos, né?
Olhos nos olhos, essa é a característica do Anderson, né? O Anderson fala olhando nos olhos, né? Elas estão ali, olhos nos olhos, ela e Jesus. E Jesus diz para ela, eu sou. Pensa no impacto disso. Consegue entender agora o impacto? Depois de toda essa conversa profunda, ele fala, eu sou. Ela não fala mais nada a partir daí, irmão. Pode olhar o texto. Ela não fala mais nada. Ela vai para a cidade e vai dizer que encontrou o Messias. A sequidão é fácil de esconder, a sequidão é difícil de admitir, mas o texto deixa claro aqui, Jesus é a água viva, o fim da sequidão. Jesus é a água viva, o fim da sequidão, ali, na beira do poço. Ele chega àquela mulher sem balde, sem corda, ele chega apenas com a vontade de salvá-la e estabelece com ela uma conversa profunda. Ela responde a essa conversa e ele vai para cima dela tentando salvá-la da sua sequidão existencial e espiritual. Jesus então propõe a ela uma troca, você me dá da água natural e eu te dou da água viva. Simples assim. Era fácil se esconder da cidade, era fácil se esconder da família, era fácil buscar a água num horário que não tivesse nenhum tipo de dificuldade. Mas Jesus sabia da sequidão da alma dela. Foi difícil admitir que de fato ela precisava, mas Jesus se empenhou para que ela reconhecesse que precisava. E agora Jesus dá fim à sequidão dela, dizendo, eu sou o Messias, o Cristo. Jesus não disse isso para ninguém. Se revelando a uma mulher samaritana como o Messias, como o Cristo. Jesus muda a rota de viagem da Judéia para a Galiléia pelo caminho mais curto, pelo caminho mais perigoso, no horário certo para se encontrar com aquela mulher. No horário de costume dela, e iniciou com ela uma conversa, e conduziu a conversa para tirar a vida dela da sequidão, e foi assim comigo. Eu também estava seco quando ele me encontrou, ele também insistiu comigo para me salvar várias vezes, e eu demorei para admitir que eu precisava. Mas quando eu abri o meu coração e falei, realmente, eu preciso, o Senhor me encheu da água viva, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados, e Ele tem cuidado da minha vida desde aquele dia. E foi tão impactante essa ação de Deus na vida dela, que ela volta para a cidade, o pessoal da cidade vem, e Jesus vai ficar naquela cidade alguns dias. E agora vejam o que as pessoas da cidade começam a falar, do 39 ao 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que tenho feito. O que quer dizer que à medida em que Jesus conversava com ela, ela foi o quê? Se quebrantando por dentro, irmãos. Isso que aconteceu. Jesus foi falando com ela por um lado, por outro lado, ela não estava percebendo, mas a água viva já estava cercando a vida dela. Deus já estava com a sua graça cercando a vida dela. Quando ela chega a entender tudo, a graça a alcançou. Quando a graça a alcança, ela vai falar para as pessoas. E quando as pessoas ouvem aquela mulher falando de que ela bebeu da água viva e que o Messias está ali no poço, a multidão vai. 40, vindo depois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher:
Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Tudo começou como, irmãos? Uma conversa no poço de água, que trouxe vida e salvação para ela e para toda aquela vila que ali estava próximo do poço, toda aquela cidade. Eu quero terminar dizendo para você que eu acho engraçado o Evangelho, porque Jesus ele pede apenas um copo d'água. Não é isso? Dá-me de beber. E o que Jesus deu? O que Jesus deu? Jesus deu a vida dele no meu lugar. Ele só pediu um copo de água para começar a conversa. E deu a ela água viva. O que Deus pede da gente é tão pouco. E o que Ele faz para a gente é imensurável. Esse texto é extraordinário. Eu quero dar alguns conselhos para você. Primeiro, não tente esconder sua sequidão de Jesus. Chega lá no seu quarto, fecha a sua porta e fala como está o seu coração. Não tente esconder a sua sequidão do pastor da igreja, do conselho da igreja, eles estão aqui para ajudar. Abra o seu coração. Tem água da vida aqui. Às vezes o crente ele vai e volta e ele não fala com Jesus e não fala também com a liderança. Quando a gente chega, já secou, já caiu a folha, a raiz já está fora, o negócio está grave. Então, não esconda a sua sequidão de Jesus. Segunda coisa importante, admita. Admita que você precisa. Eu tenho carro, você tem carro também, e o carro avisa, né, quando está acabando o combustível, lembra ou não? Ele não avisa lá? Pisca uma luzinha que está acabando o combustível. Então tem crente que ele só vai admitir quando já está numa situação complicada. Admita logo. Consegue entender, não? Mudou um pouquinho, já abre o coração com o irmão. Fala, irmão, estava bem. Uns 15 dias atrás estava tudo indo muito bem. Agora estou começando a sentir uma tristeza. Estou sentindo uma arritmia. Eu estou começando a ter uns sonhos diferentes. Compartilha com a pessoa. Então nós vamos orar, irmão. Fale com o pastor. Não fica vivendo essa sequidão, tentando escondê-la. Admite logo, para se ver livre dela. Porque só Jesus pode saciar a nossa sede. Só Ele pode preencher o nosso vazio. E a função da igreja, irmãos, o que nós somos aqui, irmãos? Nós somos o grande poço da graça de Deus nessa cidade. Quando a pessoa entrou dali para lá, dali da entrada para cá, ela vai conhecer quem? O Salvador do mundo. Mas se toda vez que a igreja abre, você sai sequinho... Sabe como é que é, não, irmão? Você sai sequinho, chega lá na sua família, você não é bênção. Chega no trabalho, você não é bênção. Com os vizinhos, você não é bênção. Você está mais para cactus, entendeu, não? Se encostar, o negócio fica difícil. Como é que as pessoas virão aqui? Elas não virão. Mas se você sai daqui cheio de Deus, chega na sua casa cheio de Deus, no trabalho cheio de Deus, as pessoas vão chegar perto de você e vão querer Jesus. Você pode ter a corda, ela tinha. Você pode ter o balde, ela tinha. Você pode estar no poço, encher, carregar, voltar para casa, vivendo uma rotina religiosa de sequidão, vivendo uma rotina de vida vazia. Mas nesse dia, Jesus se encontrou com essa mulher. Somente Jesus pode nos
levar da sequidão à água viva. Eu queria que você olhasse para o seu coração, porque às vezes quando a gente prega, a pessoa fala assim: nossa, a dona Maria tinha que estar aqui para ouvir esse sermão, ela está sequinha. Mas quem está aqui é você. Eu não vou perguntar se você está seco, a minha pergunta é outra: você está encharcado? Cheio de Deus? Como é que está a devocional, oração, leitura da palavra? Você é um fiel dizimista, você é um ofertante, você tem prazer de servir ao Senhor, alegria de servir a Deus, a sua fé está em cima, no ponto, está encharcado de Deus? Porque eu não posso perguntar se você está seco, não posso, você está na igreja do Senhor, aqui não. Pergunta nossa é diferente: você está encharcado de Deus? Ou você está encharcado de dívidas? Ou você está encharcado de problemas emocionais? Olha só que situação. Você acha que Deus então vai receber a nossa oração, a nossa adoração, se nós estamos dissimulando, escondendo a nossa sequidão? O culto não passa, irmão. Não passa. A pergunta é essa: você está encharcado de Deus? Deveria estar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero que você feche os seus olhos e veja que tipo de vaso você é. Veja se você de fato está cheio de Deus, encharcado, ou se está seco. Se tiver, não é a minha oração que vai resolver. Você vai conversar com o pastor aqui e com o conselho. Procura ajuda. O que eu falei? Procura ajuda. Tá certo? A minha oração é só para que você saiba, e eu saiba, e Deus saiba, que nessa noite eu te perguntei se você está encharcado de Deus. Porque me parece, pelo texto que eu preguei, que quando Jesus olha para a gente e vê a gente seco, Ele quer mudar isso. Ele quer nos ver cheios de Deus, encharcados da água viva. Senhor, nós te damos graças por esse encontro, por essa noite. Te damos graças porque em algum momento na história de cada um aqui, o Senhor também chegou junto, alcançou e trouxe vida, vivificou vida eterna, trouxe a presença poderosa do Teu Espírito Santo, nos trouxe, ó Deus, a expectativa de uma esperança eterna e encheu o vazio existencial da presença poderosa do Teu Espírito Santo. Mas temos vivido, Senhor, dias difíceis que vêm para enxugar, para secar a nossa alma. Dores, perdas, sofrimento. E nós precisamos do Senhor. Eu preciso que o Senhor continue derramando baldes e baldes da Tua graça, dessa água sobre a minha vida, de segunda a segunda. Eu preciso que o Senhor faça isso na minha família. Eu preciso que o Senhor faça isso na igreja que o Senhor colocou sob os meus cuidados. Eu preciso que o Senhor faça isso no presbitério onde nós estamos trabalhando, nas demais igrejas. Que o Senhor faça isso sobre o nosso país, para que a igreja de Jesus Cristo seja cheia do Teu Espírito, encharcada da Tua presença, para que possamos anunciar o Senhor Jesus como fonte que jorra para a vida eterna. Abençoe o ministério do reverendo Anderson, o conselho desta igreja, os membros desta igreja, que ela seja regada copiosamente pela presença do Senhor, que ela se encharque do Teu Espírito Santo nas reuniões de oração, de estudo bíblico, nas lives, nas reuniões de comunhão, que o amor do Senhor esteja nos constrangendo, e que se há entre nós alguém com dificuldades, ó Deus, de admitir a sua sequidão, se há por acaso entre nós alguém que tenta esconder a sua sequidão, que a partir de hoje o Senhor o alcance e que ele tenha coragem de buscar ajuda. E ele vai também beber da água da vida.
E ele vai também receber a restauração e a renovação do Senhor para a sua história. Continue assim visitando-nos com a tua palavra, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.